qual é o valor da harmonização facial? Essa é a pergunta que os profissionais mais recebem nos seus consultórios e não é à toa, né? Hoje em dia a gente tem uma enxurrada de informação sobre tratamentos de harmonização, um monte de foto de antes e depois, e é claro que os pacientes ou os futuros pacientes têm interesse de saber qual seria o preço para que eles tivessem um resultado daqueles. É a pergunta mais comum do mundo e nem sempre é a mais fácil de responder, e eu vou aqui explicar o porquê. Para quem não me conhece, o meu nome é Maíra Plateiro, eu sou dentista especialista em harmonização orofacial. O meu objetivo com esse canal é falar sobre os diversos temas relacionados à harmonização. Então, se você gosta desse tema, se inscreva, curta e faça seus comentários que eu vou fazer questão de responder. Para começar, que a harmonização facial não é um tratamento, é um conjunto de tratamentos. Então a gente chama a harmonização facial os preenchimentos, o produto mais comum que a gente usa é o ácido hialurônico, mas tem vários tipos de produtos que a gente usa. As bioestimulações de colágeno, as mais comuns são com o Radiesse, com o Elancê, com o Sculptra, mas também tem vários produtos. As técnicas regenerativas com PDRN, exossomos. As diversas tecnologias, existem uma infinidade de lasers ultrassom microfocado para tratar diversas camadas da pele. As cirurgias, bichectomia, lipo de papada, pálpebra, lip lift, lower lift. Ou seja, são muitos tratamentos e não significa que todo mundo vai fazer todos. Cada pessoa vai fazer um tratamento específico ou uma série de tratamentos específicos a depender da sua queixa, do que ela gostaria de melhorar. Então, como que eu posso falar o preço de uma harmonização como se fosse um produto que está no mercado? É impossível. E todo esse conjunto de tratamentos podem ser feitos ao mesmo tempo associados, a depender da pessoa. Ou, às vezes, é possível fazer um único tratamento e depois de algum tempo fazer de novo, fazer uma manutenção. Então, isso varia muito. A lembrar de que pessoas que querem tratar o rosto como um todo, que é o que a gente chama de full face, a gente tem que pensar que a gente trata o rosto como um todo, de cima a baixo, então todos os terços do rosto, mas também todas as camadas, de fora para dentro. Então pensa na quantidade de associações diferentes que a gente pode fazer para cada pessoa. Agora, eu até entendo que muita gente chama a harmonização facial os preenchimentos faciais com ácido hialurônico. Isso porque nos últimos anos ficou muito famoso esses antes e depois, que são grandes transformações que geralmente são feitas, entre outras coisas, com ácido hialurônico, né? Então a gente vai colocando volume em áreas específicas e a gente consegue realmente mudar muito o rosto, fazer pontos de embelezamento em cada pessoa. Então muita gente chama a harmonização de preenchimento com ácido hialurônico. Mesmo assim, quanto é o preenchimento com ácido hialurônico? Também depende muito da quantidade de produto que a gente vai usar. E aí, assim, tem gente que quer mudar o rosto inteiro, tem gente que só quer dar uma melhoradinha. Então, isso já é, assim, um abismo de diferença entre preço de tratamento, quantidade de produto necessário. E mesmo se a pessoa queira fazer o rosto como um todo, né? Vamos padronizar. A harmonização facial é aquele tratamento com ácido hialurônico, sendo que eu quero preencher o rosto inteiro para deixar a pessoa o mais bonita possível. Ainda que beleza seja relativo, então o que é bonito para um é horrível para outro, mesmo assim a gente não consegue contabilizar exatamente qual a quantidade de seringas de ácido hialurônico que a gente vai fazer num tratamento. Isso é uma coisa que eu não sei se vocês sabem, mas a depender da pele da pessoa, se é uma pele mais grossa ou mais fina, ou a depender da flacidez da pessoa, o preenchimento com ácido hialurônico aparece mais ou menos. Então é engraçado, tem gente que a gente preenche e geralmente são as pessoas mais jovens com a pele mais fina, que você põe 1 ml de ácido hialurônico, então vai colocar aqui na olheira, por exemplo. Você põe 0,2 ml, faz uma super diferença, sabe? Então você com um pouquinho vai conseguindo fazer um super resultado. E tem gente que a gente coloca a seringa de ácido hialurônico e mal aparece. Porque se a pessoa tem muita flacidez, por exemplo, não adianta você ficar enchendo muito que a pele continua derretida. Então não vai aparecer, então não tem. Eu até posso dar uma ideia para a pessoa de quanto seria uma boa quantidade para ela ter um super resultado. Mas eu não vou conseguir dar essa ideia, porque muito a gente só sabe mesmo a hora que estamos fazendo.
E lógico, se a pessoa, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, tem muita flacidez, por exemplo, realmente o tratamento não é só o preenchimento. A gente vai ter que associar com outros tratamentos justamente para não pôr uma quantidade absurda de ácido hialurônico, não deixar a pessoa estufada com aquela sensação pillow face, sabe? Que é como se estivesse com um rosto inchado, porque o ácido hialurônico tem limite também no seu tratamento, fica muito bom para algumas pessoas, então também assim, você vê um antes e depois, às vezes a pessoa já é bonita e ficou maravilhosa, entendeu? Aí alguém que olha no espelho e já tá com o rosto com uma super flacidez, super envelhecido, com queda de gordura, acha que o milagre vai ser feito também, sabe? E não é assim, cada pessoa é diferente, a gente também tem que ter essa noção na hora que a gente examina essas fotos de antes e depois. E lógico que eu entendo que as pessoas querem saber mais ou menos o quanto elas vão gastar para ter um resultado, né? Pelo menos uma noção para ver se é para mim, não é para mim. E nesse sentido, quando as pessoas entram em contato, por exemplo, no meu consultório, a gente vai conversando, as minhas consultoras já vão explicando, às vezes a pessoa manda uma foto. Então, existe sim essa conversa já para ir guiando a pessoa no que ela precisa, né? E eu tô falando de mim porque eu sei como funciona na minha clínica, mas é lógico que cada profissional faz da sua forma. Mas não dá para ter uma certeza absoluta de quantidade de valor e geralmente os melhores tratamentos são aqueles tratamentos em que a gente vai fazendo manutenções, né? Os tratamentos de harmonização sempre ficam melhores com essas manutenções, porque a gente precisa que o corpo responda, a gente precisa do colágeno estimulado, a gente precisa do tecido regenerado, e isso leva tempo, né? Então, também tem isso, né? O tratamento não é um só, pode ser que em uma única sessão você veja um bom resultado, mas se você tem o hábito de ir no consultório, vai ficar sempre mais bonito. Tudo isso eu digo, não desprezem essa primeira consulta. É lógico que você não vai fazer uma primeira consulta com todos os profissionais que você conhecer no Instagram, mas vá em um profissional que você gosta do jeito, que você gosta dos trabalhos e passe mesmo em consulta para você entender realmente, sabe, é complexo você fazer esse planejamento. Então, por telefone, uma coisa ou outra você já tem uma ideia, que, ok, todo mundo quer ter uma ideia, mas passe mesmo em consulta para saber os detalhes do seu rosto. E principalmente, aqui eu tô falando genericamente, falando dos preenchimentos, mas assim, em questões cirúrgicas. Uma questão que eu acho um absurdo, que acontece diariamente, é, por exemplo, sobre a lipo de papada. Então as pessoas entram em contato querendo saber o preço da lipo de papada e querem saber se tem horário, sei lá, para daqui 3 dias fazer a cirurgia. Então, primeiramente, né, falando da lipo de papada especificamente, quando a pessoa fala, quero fazer a lipo de papada, o que a pessoa quer? Tira essa papada de mim, eu quero ficar com o rosto contornado, é isso que ela pensa. Mas será que o tratamento necessário é a lipo de papada? Essa é uma grande questão. Por que eu digo isso na lipo de papada especificamente? Porque tem gente que tem somente um excesso de gordura localizado, essa é a minoria das pessoas, são aquelas pessoas de 20 e poucos anos, ok. Agora, a maioria das pessoas que tem papada também tem a queda de todos os tecidos do rosto, então o peso do rosto vai descendo e caindo aqui para baixo, para a papada. Então existe também um excesso de pele, muitas vezes a musculatura está flácida, muitas vezes o queixo é super para dentro. Então, para a gente conseguir o que ela quer, que é tira essa papada daqui, quero ficar com o pescoço contornado, muitas vezes não é só a lipo, a gente tem que associar tratamentos, às vezes a gente precisa fazer a platismoplastia, que também vai mexer na musculatura, vai tirar um pouquinho de pele, vai pôr um pouquinho de mento. Às vezes precisa de uma cervicoplastia, que é puxar para trás esse excesso de pele. E às vezes a pessoa precisa de um lifting facial mesmo, levantar todo o peso do rosto para conseguir esse contorno. E aí a pessoa fala, quanto que é a lipo de papada? E já quer marcar, só que aí a pessoa fica achando que a lipo de papada vai resolver uma questão que não vai. E é por isso que muita gente reclama, eu fiz a lipo de papada e ainda continuo com aquele Jaws. Mas não é a lipo de papada que vai resolver completamente isso. Por mais que a gente lipe essa região, a gente tire essa gordurinha, o tecido tem todas as quedas que já caiu para cá, não vai resolver, entendeu? Mas para isso você precisa de uma primeira consulta com um bom profissional que vai te explicar tudo certinho, para você não ficar frustrado com o resultado do tratamento. E ainda para tratamentos cirúrgicos, essa primeira consulta você precisa para entender
Que medicamentos você já toma, se você tem alergia a algum medicamento, como tá a sua condição de saúde para fazer uma cirurgia. E saiba que assim, às vezes você tá tomando ginkgo biloba, por exemplo, para melhorar a sua capacidade de memória, que parece uma coisa besta, e isso vai aumentar o sangramento numa cirurgia, por exemplo. Então não dá para você simplesmente por telefone perguntar o preço e já marcar um procedimento cirúrgico, que pode dar muito errado. Ainda um outro detalhe desses tratamentos de harmonização é que a gente também tem tratamentos que não fazem tanta vista aos olhos, mas que são fundamentais para que tenha um bom resultado a longo prazo. Então, por exemplo, esses tratamentos que a gente faz uma regeneração dos tecidos, faz uma bioestimulação de colágeno, você não vai ver na hora que ficou mais bonito. Às vezes você até percebe na hora que você pega na pele que a pele está mais firme, mas é um tratamento mais leve. Mas ele vai ser muito bom para que a longo prazo os preenchimentos funcionem melhor. Ou seja, gente, não tem como dizer, eu sei que vocês querem saber o preço da harmonização, não tem como dizer. A gente precisa de tempo para ter os melhores resultados, a gente precisa associar os tratamentos e você precisa conversar muito com um profissional que você confia. Apesar de eu não ter respondido a pergunta de vocês, eu espero que esse vídeo tenha sido educativo, que vocês tenham aprendido mais em relação a esse universo da harmonização. E dúvida que vocês tiverem, mandem aqui para mim que eu vou fazer questão de responder. E vejo vocês no próximo vídeo.